capítulo 18, versículo 1, nós vamos ler até o verso de número 8. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como Ele mesmo lhes prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho. Devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite e as primícias da tosquia das ovelhas. Porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles do meio de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor, todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel, vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual à dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Hebreus, capítulo de número 7. Vamos para Hebreus, capítulo de número 7, nós vamos ler o verso de número 24 até o verso de número 28. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, nós lemos dois textos aqui, Deuteronômio no capítulo de número 18, aonde Moisés fala sobre as heranças e os direitos dos sacerdotes levitas. E depois nós lemos Hebreus, capítulo de número 7, aonde o escritor traz o sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo. E dentro desta perspectiva eu quero traçar um plano de fundo para nós pensarmos sobre o terceiro filho de Jacó com Leia, Levi. E não só sobre Levi, eu quero falar nesta noite sobre a tribo de Levi. O projeto de Deus para a nação de Israel, ele era completo. E quando eu digo que o projeto de Deus era completo, eu estou dizendo em todos os sentidos. O projeto de Deus abrangia não somente a questão política e social,
mas o projeto de Deus, ele também abrangia a questão religiosa. E para a organização desta nação, que deveria ser uma nação de adoradores, porque isto é projeto inicial de Deus, uma nação de adoradores. Deus vem ensinando este povo, e nós vamos ver isso em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Deus vem ensinando este povo a prestar a Ele um culto de adoração. E quando eu falo de culto, eu falo na essência da sua palavra, porque a palavra culto é a expressão máxima da fé. Culto significa tributo de honra, de louvor e de serviço a Deus. Para tanto, dentro dessa perspectiva de culto como um serviço para Deus, Deus vai santificar dentro do povo de Israel todo primogênito. E nós vamos ver isso em Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 2. Deus santificando a todo primogênito para o servir. Lê, Priscila. Consagre-me todo primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Então Deus decide santificar todo o primogênito, consagrar a Deus todo o primogênito. E a justificativa para essa decisão era que a nação fosse uma nação de adoradores, e os primogênitos fossem a ferramenta para a execução deste projeto. Porém, este é só o primeiro passo de um projeto muito maior. Este é só a primeira etapa de um projeto muito grandioso. Por quê? Porque os primogênitos, eles eram cada um de uma tribo. E aí nós temos um problema, porque o projeto é prestar um culto excelente a Deus, um culto de adoração na sua expressão máxima a Deus. E se a ferramenta para este culto são os primogênitos de cada tribo, então nós temos uma miscigenação de pensamentos, de cultura, de adoração. Nós temos pessoas diferentes lidando com isso, e Deus sabia que trabalhando com um grupo específico, ligado por laços sanguíneos e fazendo parte de uma mesma comunidade, de uma mesma tribo, Deus poderia ter um resultado final muito melhor. É por isso que Deus, em Números capítulo 3, versículo de número 11, Deus vai dar mais um passo neste projeto. E o que Deus vai fazer? Lê, Priscila. Eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Para aí, volta.
eis que tenho tomado os levitas, do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito. Então o que Deus faz? Deus vai dar um passo a mais neste projeto, e ao invés de usar os primogênitos, Deus vai levantar uma tribo, a tribo dos levitas, em lugar dos primogênitos. E é interessante porque a tribo dos levitas, ela vem de Levi. Levi significa estar unido a. Levi é o terceiro filho de Jacó com Leia, e adquiriu, irmãos, ao longo da sua vida, uma reputação um tanto quanto conturbada, porque quando nós lemos sobre Levi, nós vamos ver que a sua reputação é de um adversário impiedoso. Por quê? Por causa da trágica experiência que surgiu na desastrosa viagem de Diná até Siquém, e Levi, juntamente com seu irmão Simeão, os irmãos sabem, mas a título introdutório, Levi, junto com seu irmão, para trazer vingança sobre a desonra que Siquém fez com sua irmã Diná, ele saqueou, matou a fio de espada todos os machos de Siquém, todo homem siquemita, ele matou a fio de espada, e isso causou uma guerra, não só uma guerra, isto causou uma justa indignação de seu pai Jacó. Ora, a mágoa de Jacó era tão grande diante do que Levi e Simeão fez, que quando o velho Jacó vai abençoar e dar uma palavra para cada um dos seus filhos, ele já está no final de sua vida, e quando ele vai lançar uma palavra para cada um dos seus filhos, em Gênesis capítulo de número 49, versículo de número 5, olha só o que Jacó vai dizer. Lê, Priscila. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Próximo. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Próximo. Maldito seja o seu furor. O quê? De novo. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Olha só essa última palavra que Jacó vai dizer para Levi: maldito seja o seu furor, eu os dividirei, espalharei sobre Israel. Jacó não só amaldiçoa, Jacó amaldiçoa e espalha. Jacó amaldiçoa e espalha. Porém, em Números, capítulo de número 3, versículo de número 11, olha só o que Deus diz a Moisés. Lê, Priscila. Eis que
levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus. Olha só, Jacó dá uma palavra para Levi, e qual é a palavra? Por causa da matança que vocês fizeram, eu os espalharei, maldito seja o teu furor. Então a palavra de Jacó é de maldição. A palavra de Jacó é: eu vou te espalhar sobre toda a tribo. Conta-nos a história que a tribo de Levi viveu por muito tempo espalhada entre outras tribos. Porém, em Números 3, versículo de número 11, Deus vai dizer a Moisés: eu tomarei os levitas, porque eles serão meus. Eis que eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel. Alguém vai dizer para eles, mente de pregador, alguém vai dizer: o pai te amaldiçoou, tu não vai ser ninguém, o pai te espalhou, vocês não vão conseguir nada, o pai deu uma palavra contrária para vocês, você não vai conseguir crescer. Tudo bem, Levi cresce desta maneira, Levi vive desta maneira, com uma palavra contrária do pai Jacó, mas Deus tem um projeto para realizar. Deus tem um plano para realizar. Levi carrega uma palavra contrária, mas Deus intervém na situação e diz: eu vou tomar os levitas do meio do povo. Por quê? Porque ainda que ele tenha uma palavra contrária, eles são meus. Deixa eu liberar uma palavra para alguém nesta noite. Ainda no introito desta palavra, eu tenho algo do céu para te dizer. Talvez você entrou por aquelas portas com uma palavra contrária, talvez você vem vivendo com palavras contrárias, talvez você cresceu com palavras contrárias de alguém, da sua família, de amigos, no trabalho, mas Deus está usando a minha voz para te dizer: o homem pode lançar uma palavra contrária para a tua vida, o homem pode lançar uma maldição sobre a tua vida, ou quem pode lançar algo contra você, mas você é meu, você é meu, diz o Senhor. Quem olha para o teu momento não sabe do teu futuro, e muito menos do teu passado, e muito menos das tuas promessas. Quem olha para Levi não entende. Quem olha para Levi vê o seu momento, mas não sabe o que Deus tem para Levi no futuro, e não sabe nada do passado de Levi, muito menos das suas promessas. Deus havia chamado, pastora Jéssica, Levi antes mesmo dele nascer. Deus já tinha um plano para Levi antes mesmo dele nascer.
Hebreus capítulo 7, versículo de número 4, coloca na tela. Olha só o que diz, lê, Priscila. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Coloca o 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Olha só o que o texto diz. O escritor aos Hebreus está dizendo que Abraão pagou dízimo para Melquisedeque. E olha só o que diz o texto. E assim também Levi, que recebe dízimo, pagou também. Como? Pagou na pessoa de Abraão, seu bisavô. Quando Abraão está pagando o dízimo para Melquisedeque, Deus está dizendo: Levi também está pagando junto contigo. Por quê? Porque eu tenho um projeto com Levi, porque eu tenho uma promessa para Levi, porque eu tenho um plano para Levi. Ele nem nasceu, falta 3 gerações ainda, mas eu já tenho um plano para Levi, eu já tenho um projeto para Levi. Olha só o que Deus vai dizer para Jeremias, no capítulo de número 1, versículo de número 5. Jeremias, tu tem medo? Tenho. Jeremias, tu não é capacitado? Não sou, Senhor, eu sou um menino ainda. Senhor, eu não posso, eu não consigo e eu não tenho. Aí Deus vai dizer: Jeremias, antes que tu era formado no ventre, tu não era nem formado, eu já te conhecia. Ô Jeremias, tem mais. Antes de você nascer, tu estava no ventre e eu já tinha te consagrado por profeta. Tu não era ainda ninguém e eu já tinha um plano para você. Levanta a tua mão para o céu e recebe esta palavra. Levanta a tua mão para o céu e recebe esta palavra. Pelo amor de Deus, tu não era nem nascido ainda, tu nem imaginava nada de Deus, nem de ministério, nem de chamada, e Deus já tinha um plano para você, para mim, para nós, nesta cidade, neste tempo, nesta igreja. Recebe esta palavra em nome. Levi não imagina isso, mas Deus já tem um plano para ele. E dentro do projeto de Deus, a tribo de Levi, ela vai se distinguir das demais. A tribo de Levi é diferente das demais tribos, tanto em seu perfil, como em sua missão. Todas as tribos se ocupavam com atividades agrícolas e pastoris. Eles cuidavam da terra, e não só da terra, eles cuidavam da produtividade da terra. Porém, os levitas não. Os levitas foram escolhidos para fazer o trabalho espiritual. Os levitas foram escolhidos para um serviço a Deus. Então nós vamos ler na Bíblia Sagrada
que os levitas, eles tinham algumas incumbências dentro da obra do Senhor. Eles transportavam o tabernáculo, eles desmontavam o tabernáculo, eles carregavam o tabernáculo, eles remontavam o tabernáculo. Quando o tabernáculo ainda era móvel, no meio do deserto, os responsáveis para desmontar, carregar e remontar tanto a tenda como os utensílios dali de dentro eram os levitas. Os levitas, eles guardavam o tabernáculo, eles acampavam ao redor da tenda, para que nenhum estranho se aproximasse. Os levitas, eles eram responsáveis pelo serviço musical, eles eram responsáveis pelo louvor durante os rituais no templo e na tenda. Os levitas, eles eram porteiros e guardas, eles eram responsáveis de vigiar as entradas e os portões do templo. Os levitas, eles atuavam como juízes e também como mestres da lei. Eles ensinavam e julgavam toda a nação. Os levitas, eles auxiliavam os sacerdotes em toda a manutenção do santuário. Eles limpavam, eles organizavam, eles consertavam tanto o templo como os móveis do templo. E dentro deste auxílio aos sacerdotes, é importante nós frisarmos que o sacerdote, ele só poderia ser da tribo de Levi, não só da tribo, pastor Fábio, ele deveria ser da linhagem araônica, tem que ser da família de Arão. Destaque foi na tribo de Levi que Deus introduziu o sacerdócio, e estes só poderiam sair da linhagem ou da família específica de Arão, irmão de Moisés. E o sacerdote tinha suas responsabilidades. O sacerdote, eles eram responsáveis pela ministração, era o líder espiritual de toda a nação, era o sacerdote. O sacerdote, ele deveria ter um comportamento ético, com valores morais, ele deveria ser referência para toda a nação. O sacerdote, ele não poderia se relacionar com mulher de fama. O sacerdote, ele não poderia se aproximar de cadáver, pois ele não poderia ficar imundo. O sacerdote, ele não poderia ter defeitos físicos, não poderia ter nenhum defeito físico.
E isso aqui, irmãos, não é discriminação bíblica, porque isso aqui aponta para um momento espiritual. Não poderia ter um sacerdote cego. Por quê? Porque sacerdote tem que ter visão. Não poderia ter um sacerdote coxo. Por quê? Porque sacerdote precisa pregar a palavra. Então, o sacerdote não poderia ter nenhum defeito físico. O sacerdote não poderia ser surdo. Por quê? Porque ele precisa ouvir a voz de Deus. E ainda, hoje, quantas vezes nós vemos milhares de sacerdotes que não têm visão espiritual das coisas, sacerdotes que são surdos espiritualmente, eles não ouvem mais a voz de Deus. Sacerdotes mudos falam aquilo que o coração pede, mas não dizem o que o coração de Deus quer falar à sua igreja. Então o sacerdote não poderia ter defeitos físicos. Deus está instituindo no meio da nação de Israel uma nova ordem sacerdotal. Deus está instituindo, através da tribo de Levi, Zaqueu, uma nova ordem sacerdotal. Por quê? Porque os sacerdotes das nações vizinhas, eles visam poder. Os sacerdotes das nações vizinhas, eles se embebedam. Os sacerdotes das nações vizinhas, eles querem fama, status, poderes, mas Deus está instituindo dentro de Israel uma nova ordem sacerdotal. E Deus está dizendo para a nação israelita: aqui o sacerdote é diferente. Aqui o sacerdote é diferente. Por quê, pastor? Porque no Egito os sacerdotes fazem o que querem, mas aqui o sacerdote faz o que Deus manda. No Egito os sacerdotes se embebedam, aqui o sacerdote é cheio da presença de Deus. No Egito os sacerdotes rezam por poder, por fama, por autoridade terrena, mas aqui a ordem sacerdotal é diferente. Aqui quem manda no sacerdote é o Deus que chamou o sacerdote. Levante a tua mão para o céu. Nós vivemos dias difíceis. Durabacandorabaço. Derior que a forca mandorabacia. Durimica mandorabacio de becaço. Derior que a manchorebacio. Eu sinto o peso desta palavra. Deus ministra o meu coração. Nós vivemos dias difíceis, aonde sacerdotes prezam por fama, prezam por poder, prezam por dinheiro. São sacerdotes de TikTok, sacerdote de internet, sacerdote fake, mas Deus instituiu uma ordem sacerdotal bíblica. Levanta a tua mão. Tu és sacerdote de um Deus poderoso, de um Deus que ainda preza pelas coisas que funcionam. Deus ainda chama sacerdote que ora. Deus ainda chama sacerdote que jejua.
Deus ainda chama sacerdote que lê a Bíblia. Deus chama sacerdote. Quantos são sacerdotes de Deus? A ordem sacerdotal aqui é diferente. É porque eles estavam acostumados com os sacerdotes das outras nações. Que fazem o que querem. Com os sacerdotes que não têm direcionamento divino. Com os sacerdotes que só prezam pelo seu eu. Mas a ordem sacerdotal aqui é diferente. E Deus vai estabelecer padrões dentro da tribo de Levi. Quem cuida da agricultura, cuida da agricultura. Quem cuida da produção, cuida da produção. Quem cuida dos frutos, cuida do fruto. Quem cuida do gado, cuida do gado. Quem cuida da terra, cuida da terra. Mas quem cuida do altar, oh glória, quem cuida do altar, quem cuida do altar tem que se santificar. Quem cuida do altar tem que ter uma vida ética, tem que ter uma vida moral, tem que ter o comportamento de sacerdote. Tem que ter. O sacerdócio israelita sinalizava diferente. Quem olha para o sacerdote israelita, olha e vê um sacerdote diferente. Olha para ele e diz: é diferente. Olha para ele e diz: esse aí é diferente. Esse aí prega diferente, canta diferente, louva diferente, cuida diferente, apacenta diferente, toca diferente. Esse é israelita. Olhe para cá. Quem olha para você e te vê como um sacerdote do Egito, nós fomos chamados para isso. O sacerdócio israelita sinalizava diferente. Pastora Jéssica, Pastor Mike, só exerce o sacerdócio em Israel quem é digno. Eu quero ser sacerdote. Não é assim não. Tem que ser digno. É da tribo de Levi? É da linhagem de Arão? Porque Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E somente da linhagem de Arão saem os sacerdotes. O sumo sacerdote é o chefe dos sacerdotes.
Arão é o sumo sacerdote e foi o primeiro sumo sacerdote. E só da linhagem araônica que vem os sacerdotes. E só da tribo de Levi que vem os auxiliares, os levitas, que cuidam do templo, da tenda, do tabernáculo e das coisas do Senhor. Porém, tem que ser diferente. Pastor, qualquer um pode ser sacerdote? Não. Mas é da tribo de Levi, é da linhagem de Arão. Mas se não for digno, não vai ser. Sabe qual é o problema nosso? Deixa eu ser chato 5 minutos, amém? Sabe qual é o problema nosso? É que nós não ligamos mais para essas coisas. E aí a gente faz de qualquer jeito mesmo que tá bom. E aí a gente exerce de qualquer jeito mesmo que tá bom. E aí a gente vai servindo a Deus de qualquer jeito que tá bom. Nós vamos empurrando com a barriga, vamos fazendo de qualquer jeito, da forma que nós pensamos que dá certo. A forma que nós pensamos que dá certo não é o jeito certo. O jeito certo é o jeito que Deus quer que eu faça. E nós vamos pregando de qualquer jeito, cantando de qualquer jeito, ministrando de qualquer jeito, liderando de qualquer jeito. Mas há um Deus no céu que está observando tudo isso, e Ele está dizendo: para ser sacerdote tem que ser digno. Para ser sacerdote não é de qualquer jeito, tem que ser digno para ser. Sirva com dignidade, pregue com dignidade, lidere com dignidade, exerça com dignidade, louve com dignidade, exerça o teu serviço a Deus com dignidade, faça com dignidade, que é um Deus do céu que te chamou para isso. Há um Deus do céu que nos chamou para isso. Há um Deus do céu que nos chamou para isso. Agora entenda, tudo isso é só uma sombra. Diga comigo, sombra. Tudo isso é só uma sombra. O Deus que chamou, o Deus que preparou o projeto para Levi em Abraão, é o mesmo Deus que consumou o projeto em Abraão. Vou te explicar. Deus chamou Levi em Abraão quando Abraão deu o dízimo dos despojos. Para quem? Para Melquisedeque. E o escritor aos Hebreus é muito claro. Ele diz: o mesmo que recebeu o dízimo também pagou. E em Hebreus capítulo de número 7 apresenta
à luz da sombra de Levítico. E ele vai apresentar a superioridade do sacerdócio de Cristo. Jesus é infinitamente superior ao sacerdócio araônico. Jesus é infinitamente superior ao sacerdócio levítico. Porém, o sacerdote só poderia ser da linhagem de... Dois responderam, da linhagem de... Então o sacerdócio só poderia ser da linhagem de Arão e da tribo de Levi. Mas Jesus não é da linhagem de Arão e muito menos da tribo de Levi. E aí, Jesus é da tribo de Judá. E na tribo de Judá, Moisés não mencionou nada sobre altar. Moisés não falou absolutamente nada sobre altar. Mas Jesus não é da ordem sacerdotal de Arão. Jesus é da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? A Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém. Melquisedeque significa rei de justiça, ou o justo rei. Salém significa lugar de paz. Alguém diz que é a antiga Jerusalém. Melquisedeque era rei de Salém, e a Bíblia diz que ele era sacerdote de El Elyon, sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que ele não tem genealogia. Melquisedeque não tem uma árvore genealógica. Melquisedeque não tem pai, não tem mãe. Melquisedeque não tem princípio de dia. Ninguém sabe quando nasceu. E Melquisedeque não tem fim de dias. Ninguém sabe quando morreu. Então Melquisedeque, ele não tem árvore genealógica, não tem pai, não tem mãe. Ninguém sabe quando nasceu nem quando morreu. Melquisedeque, segundo alguns teólogos, Melquisedeque é uma teofania. Teofania é a junção de duas palavras, teo e fania. Teo significa Deus, fania, manifestação. Teofania é uma manifestação divina, é uma manifestação de Deus. Abraão, quando luta com os 5 reis, a Bíblia diz que Abraão vai até Melquisedeque e oferece dízimo dos despojos da guerra. E naquele momento, Melquisedeque participa de uma ceia com Abraão. Oferece o pão e o vinho, que são símbolos da ceia do Senhor, que vai ser instituída só no Novo Testamento. Abraão oferece dízimo e é abençoado por Melquisedeque. E o escritor aos Hebreus diz que
contradição alguma. 7:7 de Hebreus. O menor é abençoado pelo maior. Nós estamos falando de Abraão, e a Bíblia está dizendo: Abraão, o menor, é abençoado pelo maior. Se Jesus é da tribo de Judá, ele vem segundo a ordem de Melquisedeque. Por que isso, pastor? Vou te explicar. Porque na tribo de Levi, o primeiro a oferecer sacrifício tem que oferecer sacrifício por si mesmo. E antes do sacerdote entrar dentro do Santo do Santo, uma vez por ano, no 7º dia do 7º mês, antes de entrar para oferecer sacrifício pela nação e pelo povo, primeiro o sacerdote faz uma oração. E qual é a oração? Deus, perdoa os meus pecados. Deus, perdoa as minhas iniquidades. Deus, se eu pequei, eu sou falho, eu sou pecador, mas perdoa os meus pecados, porque eu vou oferecer sacrifício pelo povo, mas o primeiro a receber perdão sou eu, Senhor. E aí depois ele entrava dentro do Santo do Santo, com a mintra, com éfode, com peitoral, com manto e com um incenso na mão. Ele balançava o incenso até que a fumaça ele não pudesse ver a ponta do seu nariz. E aí então ele entrava dentro do Santo do Santo, aspergia o sangue sobre o propiciatório, e Deus descia até aquele lugar. Quando Deus descia, recebia o sacrifício e abençoava o povo. Mas agora o sacerdote é diferente. O sacerdote não é como o sacerdócio levítico. O sacerdote é imutável. O sacerdote não tem pecado. O sacerdote é o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. E o altar, pregador, é uma cruz. E ele ofereceu em sacrifício a si mesmo por mim e por você. Quantos podem adorá-lo nesta noite? Quantos podem adorá-lo nesta noite? Eu vou te dar pelo menos 1 minuto para você dar glória. Se você reconhece ele como seu sacerdote, se você reconhece ele como o supremo sacerdote da tua vida, adora ele, adora ele, adora ele, adora ele. Pastor, é culto da palavra, é culto de ensino. Sim, é culto de ensino. Isso aqui é culto de ensino. No átrio, todos têm acesso. Jesus é a nossa salvação no átrio. Todos têm acesso. No lugar santo, nem todos têm acesso. É só levita. Jesus é o nosso mediador. Mas no santo do santo é só o sumo sacerdote. É onde Jesus é o nosso Senhor. É por isso que tem pessoas que vêm para o culto e não passam do átrio. Tem pessoas que vêm para o culto e ficam no átrio. Já outros chegam no lugar santo.
mas tem aqueles que entram dentro do Santo dos Santos. Eu entendo isso, porque para entrar dentro do Santo do Santo tem que entender de sangue. E Jesus, quando chamou os discípulos, pastor Amauri, para o Getsemane, Jesus disse assim: vamos para o Getsemane, átrio. Aí Jesus diz assim: no Getsemane, avancemos um pouco mais, lugar santo. Aí Jesus diz assim: fiquem aqui e orem, porque eu vou entrar no jardim santo do santo. E ali ele começa a orar. Só que ele está dentro do santo do santo. E dentro do santo precisa de sangue. E aí ele começa a gotejar e a suar sangue. Oh, glória ao nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. No sacerdócio arônico, Arão é um homem imperfeito, mas Jesus é o homem perfeito. Arão necessitava de perdão, Jesus é aquele que perdoa. Arão é um homem mortal, Jesus é um homem eterno. Arão indicava o caminho, Jesus é o caminho. Arão é um sacerdote substituível, Jesus é sacerdote para sempre. Arão morreu e espera o arrebatamento da igreja. Jesus morreu, ressuscitou e em breve vem buscar a sua igreja. Coloque de pé adorando o Senhor. Arão morreu e está esperando o arrebatamento da igreja, mas Jesus não. Jesus é o sumo sacerdote, e não só o sumo sacerdote, Jesus é a oferta. Não só a oferta, Jesus vai levar até Deus a oferta e dizer: Senhor, está consumado. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 24 ao verso de número 28. Lê, Priscila. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Era para você dar glória. Continua. Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, não tem, de oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito,
para sempre. Levante a tua mão para o céu. Oh, aleluia. Eu quero te convidar a adorar, a glorificar, a exaltar. Sabe por quê? Porque se nós estivéssemos na lei, teríamos um sumo sacerdote imperfeito. Se estivéssemos na lei, teríamos um sumo sacerdote que é pecador. Se estivéssemos na lei, teríamos um sumo sacerdote que é falho, que é fraco, que é pecador como todos os outros. Mas nós estamos na graça, e o nosso sumo sacerdote é perfeito, é imutável, é eterno, é perdoador, e Ele intercede por nós, e por causa dele nós entramos no Santo do Santo, pela sua carne que foi rasgada na cruz do Calvário. Então eu quero te convidar a adorar ao sumo sacerdote perfeito para sempre e eterno, Jesus. Em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Filho, adora! Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quero te convidar. Vós sois geração eleita, povo santo, nação escolhida, sacerdócio real. Eu quero te convidar para entrar no Santo do Santo. Sente essa presença, sente essa presença. Sente essa presença, sente essa presença. Glória! Glória! Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu sinto a presença dele entre nós. Feche os seus olhos carnais e abre os seus olhos espirituais neste momento.
Oh, glória ao nome de Jesus. O sumo sacerdote perfeito está intercedendo por nós nessa noite. O sumo sacerdócio perfeito para sempre. Ele intercede por mim e por você. Entremos, pois, com ousadia no seu santo lugar, a fim de oferecermos a Ele a nossa melhor adoração. Eu te convido, adore. Adaragossia. Gorebaxeribi camandorevassia. A Ele a Erebadagasubi de calabadagasu. Uribi camandorevassia. a Ele a Terior camonchorevassi bi candorabassia. a Ele a glória pra sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória pra sempre. Amém. Glória. Diga comigo, sacerdócio levítico. Você não diz, diga comigo, sacerdócio levítico é apenas uma sombra. O sacerdócio de Cristo é a luz.